Olá, já parou para pensar como um terreno que não tem saída para a rua consegue um acesso? Ou como é que as linhas de energia elétrica simplesmente cruzam por cima de várias propriedades particulares? Pois é, a resposta para isso está num conceito jurídico muito interessante, a servidão. Vamos desvendar juntos como esse direito funciona aqui no Brasil. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido. Se você curte entender esses temas mais complexos, o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento ajudam demais a gente a levar esse conhecimento para mais gente. Valeu? E é super importante dizer, toda a nossa análise de hoje é baseada no excelente material de estudo do professor Marcos Freitas. Isso garante que a gente vai ter aqui informação de primeira com bastante profundidade e precisão. Então, para organizar as ideias, nosso papo vai seguir o ciclo de vida completo da servidão. A gente vai entender o que ela é, quais os tipos que existem, como ela nasce, quais são os direitos e deveres envolvidos, como ela pode acabar e, no final, por que ela é tão importante para todo mundo. Vamos começar pelo básico, né? Imagina aquela situação. Uma propriedade que ficou totalmente cercada por outras, sem nenhuma saidinha para a rua. Complicado, né? A servidão é justamente o mecanismo que a lei criou para resolver pepinos como esse. Ela cria uma utilidade para um imóvel usando um pedacinho de outro. Então, o pulo do gato é o seguinte: a gente sempre vai ter dois imóveis. Um é o que se beneficia, que a gente chama de prédio dominante, e o outro é o que suporta esse encargo, que cede a passagem, por exemplo. Esse é o prédio serviente. E o mais importante, a relação não é entre os donos, é entre os imóveis. E isso leva a um ponto que é, crucial. Se o dono do terreno dominante vender a propriedade, quem comprar herda automaticamente aquele direito de passagem. A vantagem está grudada na terra, não na pessoa. Ela acompanha o imóvel, não importa quem seja o dono. Certo, mas é bom saber que servidão não é tudo a mesma coisa, não. A lei organiza elas em diferentes tipos, e essas classificações fazem uma diferença danada na prática, principalmente na hora de ver como elas podem ser criadas. As duas classificações principais têm a ver com continuidade e aparência. Pensa assim, uma servidão contínua, tipo um aqueduto, funciona sozinha, sem ninguém precisar fazer nada. Já uma descontínua, como uma trilha, depende de alguém ir lá e passar. Do mesmo jeito, ela pode ser aparente, tipo uma estradinha que todo mundo vê, ou não aparente, como uma regra que proíbe construir acima de certa altura, algo que não tem uma placa avisando. E não para por aí, viu? Tem outras distinções que vale a pena conhecer. As positivas permitem fazer algo, como passar. As negativas proíbem algo, como construir um prédio que tape a vista. E ainda tem as coativas, que a lei impõe em caso de necessidade, e as administrativas, que servem ao interesse público, tipo para passar postes de luz, mas sempre como indenização justa para o proprietário. Ok, então a gente já sabe o que é e quais os tipos, mas como é que esse direito realmente nasce? Como ele passa a existir no mundo jurídico? Já adianto que não é algo que acontece de qualquer jeito, no boca a boca. Para a coisa ser oficial, tem um caminho a ser seguido com dois passos que são indispensáveis. Primeiro, precisa de um título, que é um documento formal, como um contrato ou um testamento. Segundo, e esse é o passo decisivo, esse documento tem que ser registrado lá no cartório de registro de imóveis. Sem esse registro, para a lei, a servidão simplesmente não existe perante terceiros. Agora, se prepara que tem um jeito bem curioso de uma servidão nascer, pelo tempo. É o famoso uso capião. Se uma servidão for aparente, ou seja, todo mundo vê, como uma estrada, e ela for usada direto, sem ninguém reclamar, por 10 ou até 20 anos, a lei pode acabar reconhecendo esse direito, mesmo que nunca tenha existido um contrato. Certo, a servidão nasceu, tá valendo. E agora? Agora começa um jogo de equilíbrio, com regras bem claras sobre direitos e deveres para cada lado. A lei organiza isso para ninguém sair prejudicado. De forma bem simples, o dono do imóvel dominante, o que se beneficia, tem o direito de usar a servidão e o dever de cuidar da manutenção. Já o dono do imóvel serviente tem o dever de não atrapalhar esse uso. E tem uma curiosidade legal. Se por um acaso o dono do imóvel serviente tivesse combinado de pagar pela manutenção, a lei dá uma saída para ele. Ele pode simplesmente abandonar aquela faixa de terra da servidão, entregando para o outro proprietário e se livra da despesa. Mas, como quase tudo na vida, a servidão também pode chegar ao fim. Ela não é necessariamente para sempre. Vamos ver então quais são as situações que podem, digamos, desligar esse direito. A lei, lá no Código Civil, já deixa uma lista bem clara das causas. Algumas são bem lógicas. Se a mesma pessoa vira dona dos dois terrenos, a servidão não tem mais por que existir e acaba.
Outras dependem de ações, como o dono do imóvel dominante abrir mão do direito ou simplesmente deixar de usá-lo por 10 anos seguidos. E olha que interessante, do mesmo jeito que o registro no cartório dá vida para a servidão, é o cancelamento desse registro que oficializa o fim dela. É um espelho, né? Essa formalidade toda é para garantir segurança jurídica, para que todo mundo saiba exatamente quais são os direitos daquela propriedade. Bom, a gente já passou por todo o ciclo. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos dar um passo para trás e pensar. Por que tudo isso importa tanto? Qual é o grande papel da servidão na nossa sociedade? No fundo, a servidão é uma ferramenta genial do direito para criar harmonia. Ela garante que o direito de propriedade de uma pessoa não acabe engolindo por completo a utilidade da propriedade de outra. Ela força um equilíbrio que permite que a gente conviva e aproveite os imóveis de um jeito mais inteligente e social. E tem uma citação do material do professor Freitas que amarra tudo isso de um jeito brilhante. A servidão não é só uma regra técnica perdida no meio do código. Ela reflete essa busca constante do direito por um equilíbrio entre o que é meu e o que é nosso, garantindo que a propriedade sirva não só ao dono, mas cumpra também uma função social. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? À medida que as nossas cidades ficam mais cheias e os recursos mais disputados, como é que ferramentas legais como a servidão vão ter que evoluir para garantir que o direito de um e a necessidade de todos consigam conversar e coexistir de forma justa? É uma pergunta-chave para o futuro. Obrigado pela companhia.